vocês desculpem o atraso. Chato que não acontece. Eu vou continuar hoje o estudo da importância da literatura para a constituição do pensamento filosófico do Deleuze. Nós começamos a ver como Deleuze pensa a literatura como alguma coisa que pode suscitar conceitos, embora a literatura não seja uma linguagem conceitual, é uma linguagem que expressa sensações. Deleuze tem a missão de transformar esses perceptos e afetos criados pela literatura em conceitos filosóficos. Nós vimos isso já com relação a Proust, foi o objeto das duas últimas aulas, em que a gente viu que o Deleuze encontrava em Proust um exercício diferencial do pensamento, através da relação que ele encontra no romance de Proust entre signo e sentido. Eu gostaria de mostrar que é possível compreender de uma maneira geral, global, como Deleuze pensa a literatura através de dois temas. O primeiro diz respeito precisamente à linguagem literária. O que é a linguagem literária dos literatos, dos escritores que o Deleuze admira? Dito de um outro modo, dos escritores que o Deleuze considera como aliados na constituição de um pensamento da diferença. Usando uma palavra que o Deleuze usou mais ou menos no final, o tipo de linguagem dos literatos que funcionam para ele como intercessores para ele pensar filosoficamente. Portanto, hoje eu pretendo falar sobre isso. Que linguagem literária é essa que caracteriza um tipo de literatura que eu poderia chamar, por exemplo, de a literatura da diferença, no sentido em que ela cria, produz um pensamento diferencial. Depois, aí nas últimas aulas, eu vou chamar atenção para um tema que eu acho importante, que é o fato de Deleuze não reduzir o seu pensamento sobre a literatura à questão da linguagem. E aí eu poderia formular isso dizendo que há alguma coisa além da linguagem que interessa o Deleuze. Então o tema será a linguagem na relação com o de fora da linguagem. Estou usando propositalmente um texto importante assim dos últimos escritos de Deleuze, que é essa ideia do fora, ou do de fora da linguagem, que ele vai expressar nos textos desse livro chamado Crítica e Clínica,
em que ele aborda a questão da literatura como sendo a questão do ver e do ouvir. Quer dizer, portanto, além da linguagem literária, o Deleuze se interessa por um tipo de visão e de audição que a gente sabe que é de forças do mundo, da vida, a intensidade que o literato é capaz de expressar por essa linguagem capaz de criar a diferença. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que Deleuze se utiliza da literatura do mesmo jeito que ele se utiliza das outras artes, como a pintura e o cinema. Nós vimos isso nos semestres passados, mas também do mesmo jeito que ele se utiliza da própria filosofia. Então, uma parte do curso foi sobre como Deleuze se utiliza da filosofia para pensar filosoficamente. Agora nós estamos vendo a maneira como ele se utiliza da literatura para pensar filosoficamente. Não se trata de análise literária, não se trata de crítica literária, não se trata de teoria da literatura. Deleuze está sempre fazendo filosofia. Só que ele tem uma maneira própria de fazer filosofia, que é utilizando o pensamento dos outros. Que ele diz, usando como intercessores para ele pensar. Pode ser um filósofo, pode ser um cineasta, pode ser um pintor, pode ser um literato. Nós podemos ver que com a literatura ele pensa temas importantíssimos da sua filosofia. O tema do devir, da diferença, do limite, da intensidade, das forças. Ora, embora haja uma pluralidade de temas que alimentem a construção de conceitos propriamente filosóficos na sua filosofia, eu acho que esses conceitos, suscitados pela leitura desses intercessores literários, espero que você esteja entendendo essa linguagem, que eu já repeti várias vezes. Portanto, essa pluralidade de temas levados em consideração por Deleuze para transformar em conceitos, eu acho que podem ser compreendidos a partir do privilégio de duas características básicas dessa sua maneira singular de pensar a literatura. Estou só repetindo. Primeira, a linguagem literária. Então é esse o primeiro tema dessa aula. O que eu estou querendo dizer com linguagem literária? Estou querendo dizer, não tem nenhuma, tem alguma cadeira aí livre para o pessoal ali? Tem umas cadeiras aqui, vocês querem entrar? Eu acho que, mesmo isso fique menos evidente nos seus últimos livros, sobre tudo o que é filosofia, Deleuze está sempre criando dois espaços do pensamento, que no fundo é o espaço da representação e o espaço da diferença. É uma hipótese que eu tenho para analisar as análises que o Deleuze faz. E ele sempre está entrando em aliança, ou usando como intercessor filósofos,
pintores, cineastas, literatos, que ele pode situar num espaço diferente. Veja, é uma regra de leitura. Por quê? Porque se eu estou falando de linguagem literária, isso significa que nem todo tipo de linguagem literária interessa para o Deleuze. Está entendendo? Estou querendo dizer, quando ele presta atenção nos escritores, não, o cara não está com nada. Quer dizer, o cara não me interessa, entendeu? Ele vai em outra direção, não é legal. Aí ele deixa de lado. Aí vai no outro, aqui tem alguma coisa. É a teoria do saco, né, que eu vi o Deleuze, nunca esqueci, falar numa aula, né? Quer dizer, para mim fazer filosofia é passear com um saco, né? Tudo que você encontra que serve, bota dentro do saco. Aí eu disse, qual é o critério? O que é esse que serve? O que serve é aquilo que serve para elaborar um pensamento diferencial. Eu acho que esse é o critério. É isso que move qualquer análise que o Deleuze faz. Isso eu estou bem convicto que é isso que interessa. É lógico que às vezes ele força a barra. Nem todo mundo serve tanto. Está entendendo? Aí ele extrai aquele pensamento, extrai aquele conceito, extrai aquela linguagem e deixa o resto de lado. Tá entendendo? Nem acho que sempre funcione tão bem. O que é esse tipo de linguagem, de um tipo de literatura que a gente poderia chamar de intempestiva, para usar uma palavra do Nietzsche, que ele usa, menor, que ele usa em relação à Kafka, ou da diferença, está entendendo? Você pode formular isso com vários qualificativos. Pois bem, para falar desse tipo de linguagem capaz de expressar um pensamento diferencial, eu podia valorizar uma coisa que eu já disse algumas vezes, é que quando se trata do pensamento em geral, tudo que é cópia não interessa ao Deleuze. Copiar um modelo, seguir os critérios universais, seguir uma regra geral, ao Deleuze não tem novidade nenhuma. O que interessa ao Deleuze é a criação do novo. Criar o novo é criar a diferença. Várias vezes o Deleuze dá isso como sinônimo, entende? A criação do novo, a criação da diferença, a criação do original. A gente vai ver, inclusive, que ele vai dar um exemplo de personagens de romances que são originais e vai valorizá-los. Pois bem, usando a novidade como critério, o valor da linguagem literária diz também respeito ao novo. Está entendendo? Estou querendo dizer que se o Deleuze valoriza em qualquer tipo de pensamento a criação do novo, quando ele vai investigar a questão da linguagem literária, o que interessa a ele é se o escritor cria uma nova linguagem. Se a linguagem não é a criação do novo, se a linguagem, por exemplo, copia o que é considerado clássico, ou então segue a moda, Deleuze diz, não está com nada. Não é isso, não é por aí. O que interessa a ele é o novo, é
o inesperado, é a mutação proposta por um escritor, portanto, é a invenção. Ser escritor é inventar alguma coisa. E isso diz respeito à linguagem. Então, que invenção é essa? Que criação de novo, de originalidade é essa que diz respeito à linguagem? E aí o Deleuze pensa a linguagem literária no seu aspecto léxico, que é o aspecto da palavra, digamos, a criação de neologismos, de novas palavras, mas também no que diz respeito à sintaxe, que é a relação, olha aí a questão da relação, sempre mais importante que os termos, relação entre as palavras. Então eu diria logo, seguindo a minha regra de interpretação, é evidente que o Deleuze privilegia na linguagem literária mais a sintaxe do que o léxico. Quer dizer, se o que conta na investigação que o Deleuze faz da linguagem literária é a sintaxe, quer dizer, mais os aspectos sintáticos do que léxicos, são os efeitos de sintaxe que produzem o novo, quer dizer, é a criação de uma nova sintaxe que é interessante, que é importante para ele. Ele vai dizer, a sintaxe inesperada, da qual um grande escritor é capaz. Eu cito uma frase de um texto do Deleuze até sobre cinema, ele diz, uma obra é uma nova sintaxe, o que é muito mais importante do que o vocabulário, e cria uma linguagem estrangeira na língua. A expressão dele é até mais usada e difícil de traduzir assim, cava uma linguagem estrangeira, ou escava, né? Reuse. E aí, eu não vou desenvolver isso, mas vocês encontram vários textos de Deleuze depois do encontro com Guattari, sobretudo no Mille Platões, uma crítica da linguística. Ah, que bom, obrigado. Eu estava louco por uma água, você viu muito bem, né? Mas eu estava atrasado, aí ele foi para a minha água. Não dá para vocês abrirem mais, não. Eu estou sentindo um calor desesperador. Não, vocês não estão, não. Aqueles dias difíceis. Deleuze tem uma briga, digamos, com Chomsky. Se vocês quiserem ler lá os postulados da linguística, eu não gosto de entrar por aí porque eu não entendo nada de linguística, então eu não gosto de aprofundar esses aspectos. Mas ele critica a ideia de que a língua seja um sistema homogêneo. Como? Não estou ouvindo. O Deleuze critica essa ideia chomskiana de que a língua seja um sistema homogêneo, ou que haja fundamentalmente invariantes na língua, ou a ideia de que a língua tenha constantes. Eu estou remetendo para vocês, quem quiser aprofundar essa teoria, vai lá ao Mille Platão, abre isso. Ou então você tem outro capítulo lá, 2 regimes de signos, que trata também dessa mesma coisa. No fundo, essa ideia da linguagem como sendo um sistema homogêneo, com constantes, com invariantes. O Deleuze sempre faz isso, entendeu? Deleuze
eu chamo a atenção para isso, que é muito interessante. O Deleuze é um filósofo que valoriza a literatura secundária, que valoriza os comentadores. Está entendendo? Quer dizer, o Deleuze vai à ciência, digamos que a linguística seja ciência, sem ser especialista, está entendendo? Então, ele opta claramente por uns autores em detrimento de outros. Eu não vejo critério a não ser aquele que eu sempre vejo, é que certos autores servem a ele mais do que os outros. Está entendendo? Como decidir, imagine se eu seria capaz disso, se a linguagem realmente é um sistema que tem constantes e variantes, ou é um sistema, como ele gosta, de variação contínua. É um aspecto muito diferente. Olha aí, sugestão de teses para vocês. É uma coisa muito difícil, não é? Está entendendo? Então, quando eu leio o Deleuze dizendo isso, eu digo, olha, ele optou por essa, porque serve mais a ele. Está entendendo? Eu não vou nunca sair por aí fazendo uma crítica dos variantes, das constantes, que o Deleuze disse. É assim que faz os Deleuzianos. Eu acho isso péssimo. Está entendendo? Não tem nada a ver. Você tem que fazer suas próprias pesquisas e chegar a uma determinada conclusão. Terá que aplicar Deleuze para esclarecer as suas questões com relação a assuntos particulares, mesmo que ele tenha, por exemplo, essa ideia de você querer encontrar Deleuze na análise de um plano do Hitchcock, está entendendo? Eu acho isso um absurdo, está entendendo? Uma coisa é saber o que o Deleuze pensa do Hitchcock, como é que ele usa o Hitchcock, entende? Para pensar os seus problemas e formular os seus conceitos filosóficos. Outra coisa é você que vai ler o Hitchcock, ali é você que está lendo. Aí o Deleuze pode entrar, mas várias pessoas, inclusive quem pensa diametralmente diferente do Deleuze. Então eu vejo muito isso. Frente a um problema como esse, existem constantes ou não na linguagem em geral. Aí ele vai preferir um linguista como Helmsley, ou Helmslow, como se pronunciaria, parece dinamarquês. Está entendendo? Então o Deleuze faz a maior apologia daquele linguista para criticar, sei lá, uma série de outros linguísticos, de que ele não gosta, porque não serve propriamente a sua tese. Qual é a sua tese? Que a linguagem não tem constante. Está entendendo? Veja como é que eu leio o Deleuze. Eu acho que para ele interessa muito mais uma pessoa que diz que a linguagem é um sistema de variação contínua do que aquele que diz, não, mas existem variantes. Senão não podia existir linguagem, nem um estudo científico da linguagem. Então o Deleuze vai dizer, a linguagem é um agenciamento heterogêneo em perpétuo desequilíbrio. Olha aí, o tipo da ideia que serve a ele. É bonita a frase, daquelas frases que ele não entende nada. A linguagem é um agenciamento heterogêneo em perpétuo desequilíbrio. Deleuze sabe explicar que tipo de essa frase. Tá vendo? Essa ideia de perpétuo desequilíbrio interessa demais ao Deleuze. Deleuze é muito mais um filósofo do desequilíbrio do que do equilíbrio. Está entendendo? Então ele vai atrás do desequilíbrio. Tudo que possa sugerir um perpétuo desequilíbrio serve para a teoria dele. Aqui, a teoria da linguagem. Dito de outro modo, a linguagem só tem variáveis. Isso faz Deleuze a valorizar uma ideia importante para a sua teoria da linguagem, é que há várias línguas numa mesma língua. Está entendendo? Se não há um sistema de equilíbrio, se não há constante, se não há invariantes, você tem várias línguas numa mesma língua. Ora, por que isso é importante para ele? Porque o escritor poderá criar sua língua ao desequilibrar a língua padrão.
A ideia de Deleuze é essa, quer dizer, um escritor que segue uma língua padrão para fazer um romance não é um grande escritor. Porque ser um grande escritor é criar uma nova língua dentro da língua. Está vendo? Exatamente, contra isso que o Deleuze é contra. Então, se você quer saber, está entendendo? Eu não brigo por isso, não tem nada a ver com isso, é a briga do Deleuze, está entendendo? Eu não tenho que me posicionar, é como a história da briga do Deleuze com a psicanálise. Não me pergunte sobre isso, que eu não entro nessa briga, está entendendo? Isso é coisa de branco, está entendendo? Não tem nada a ver com esse negócio. Então, se você está interessado em saber a posição do Deleuze, eu digo, leia lá o postulado da linguística, aí você vai ver qual é a crítica, aí você pode se decidir, está entendendo, quem você acha que vê melhor essa questão. Pois bem, é isso que o Deleuze chama de estilo. O estilo é variar variáveis, é fazer variáveis variarem. Ora, o estilo é sempre, para Deleuze, uma questão de sintaxe, e não de léxico, não de vocabulário. É uma questão da relação entre as palavras. E aí ele vai se utilizar de Proust. Aliás, é a epígrafe do livro dele chamado Crítica e Clínica. Essa ideia de que é o estilo que permite ao escritor criar, a frase de Proust é bonita, eu vou citá-la, criar uma língua estrangeira na própria língua. O Deleuze é muito hábil, o Deleuze é muito esperto, tá entendendo? Ele, para passar essa ideia, ele foi em Proust, encontrou uma frase de Proust e retirou ela justamente para, digamos, justificar, legitimar a sua postura. A ideia de Proust é essa, que um grande escritor é aquele que escreve em sua própria língua como se ela fosse uma espécie de língua estrangeira. É uma ideia bonita, É gozado, porque eu, assim, estudando filosofia, eu sempre achei isso, que conhecer um filósofo é como conhecer uma língua. Então você tem que conhecer os termos, como os termos se relacionam, e ser capaz de relacionar os termos, quer dizer, de falar aquela linguagem, está entendendo? O que é saber Spinoza, ou Descartes, ou Hegel, ou Deleuze, está entendendo? Hein? Eu disse isso, que a filosofia era ápice da linguagem. Como é que ele estava? Já está muito quente. Por sorte, eu encontrei uma afirmação do Proust, além dessa citada por Deleuze, que está no livro dele chamado Contre Sainte-Beuve, que é o seguinte, aliás, não, essa que é a que o Deleuze cita. É assim, os belos livros são escritos numa espécie de língua estrangeira. Essa língua essa frase que o Deleuze cita o tempo todo, várias vezes, quando ele quer falar dessa ideia de criar um novo, uma nova sintaxe, ele sempre usa essa frase do Proust,
Isso é muito bonito, né? Os belos livros são escritos numa espécie de língua estrangeira. Mas eu encontrei, não sei exatamente onde, uma carta do Proust, de 1808, que vai nessa linha também. Diz o seguinte: as únicas pessoas que defendem a língua francesa são as que a atacam. Isso é muito interessante, porque em português não tem tanto isso, né? Mas o francês, que foi uma língua importante aqui no século XIX e que foi perdendo a sua importância para o inglês, né? Então existe toda uma literatura, assim, uma discussão francesa que é essa, a defesa da língua contra os estrangeirismos, uma série, contra a invasão dos bárbaros. Aí é interessante que em 1908 Proust já tomava posição contra isso, ao dizer: as únicas pessoas que defendem a língua francesa são as que a atacam. A ideia de que há uma língua francesa existindo para além dos escritores e sendo objeto de proteção é absurda. Cada escritor, olha, o tipo da frase que serve para a teoria do dever: cada escritor está obrigado a criar sua língua. Vendo? Olha, o dever é falar da criação, né? Fazer filosofia é criar conceitos, fazer ciência é criar funções, fazer arte é criar sensações. Isso significa, no caso da literatura, criar uma linguagem, a sua linguagem. Isso é muito interessante. Proust é um grande exemplo disso, porque há uma coisa no Proust que me deixa totalmente estarrecido e maravilhado. É que o Proust, ele dizia que ele tinha uma percepção musical da língua tão forte, tão sensível, que ele, lendo um escritor, ele aprendia a musicalidade daquela língua, o que permitia a ele, que ele via como sendo uma tarefa crítica, de escrever como sendo um determinado escritor. Então, por exemplo, ele é capaz de escrever como Flaubert, né? É isso que ele chama, que se chama de pastiche. Você é capaz de mimetizar o estilo de um outro. No caso do Flaubert, um certo uso do imperfeito. Ele até diz quais são essas características do estilo do Flaubert que você pode, entende, ativar e fazer um texto como sendo de Flaubert. Vocês sabem, eu já dei esse exemplo, que ele fazia isso com relação aos irmãos Goncourt. Se lembra? Eu acho que foi na aula passada que ele está estudando Proust, e aí eu disse: olha, ele criou um artifício, né? O Goncourt, eles escreveram o seu diário, mas só podia ser publicado 50 anos depois. O Proust cria a situação que ele está conversando com a filha do Swann, a Gilbert, que diz: eu estou aqui com o diário do Goncourt, eu estou aqui com os originais, né? Ele fala de meu pai, fala das pessoas que ele conheceu. Você não quer ler? Aí ele quer que faz a genialidade do Proust. Ele escreve o texto que ele estaria lendo. Isso é o grande escritor. Para mim, ser grande escritor é isso. Está entendendo? Conheço pouca gente que faça isso. Está entendendo? E o Proust é tão extraordinário que ele é capaz de criar uma linguagem própria para cada personagem. Quer dizer, Odete fala diferente de Swann, que fala diferente do narrador e assim por diante. Isso né, só os grandes fazem isso. Né? A maioria das pessoas, a quase totalidade que você lê, todo mundo diz que é uma coisa só, tá entendendo? É a maneira como o escritor fala, ou organiza a linguagem. Isso é criar diferença. Tá entendendo? É isso que o Proust chama de criar diferença. Né? Se você é capaz de dar conta da diferença de cada personagem e não chapar
homogeneizar, está entendendo? A partir da sua própria maneira de falar. E isso ele faz com a visão de mundo também de cada um, e assim por diante. Pois bem, o que interessa a Deleuze na questão da linguagem literária, que é o primeiro tema que eu estou abordando, que é o tema de hoje, é o estilo. O estilo como uma nova sintaxe. O estilo como uma nova sintaxe capaz de produzir na língua uma outra língua. Já que cada língua são várias, já que não tem essa constante, que seria o âmago, a essência da língua. Se eu não me engano, Deleuze até diz, produzir ou criar um devir outro da língua. Vou falar dessa questão do devir, possivelmente na próxima aula. Aí eu vou dar, como eu gosto sempre de fazer, vou dar uma série de expressões que são mais ou menos sinônimas, né? Devir outro da língua, ou uma minoração de uma língua maior, quer dizer, tornar menor uma língua maior. Eu vou falar também dessa questão do maior e do menor posteriormente. Não vou falar agora porque é uma coisa mais geral, está entendendo? Uma coisa é minorar a linguagem, mas a ideia de tornar menor, para Deleuze, não diz só respeito à linguagem, diz respeito a tudo. É uma questão teórica e política. Vou dar uma outra expressão que é engraçada: fazer a linguagem delirar. Aí você vai me perguntar, mas o que é isso? Está entendendo? Aí não é o delírio patológico, mas o Deleuze gosta disso. Ele, inclusive, usa muito termos psiquiátricos, e tem neurose, em geral, contra, então, psicose, e aí a gente sabe que é uma espécie de apologia da esquizofrenia, né? Então, na obra do Deleuze, que a gente podia chamar, não o esquizofrênico de hospital, ele vai dizer, mas é por causa dessa questão da disjunção, do que ele chama de ciclo disjuntivo, de acordo discordante. Aí você podia chamar, tanto que ele falou de esquizoanálise, então no sentido que ele falou de esquizoanálise, você poderia falar de uma esquizofrenização da linguagem. Você poderia dizer, ele diz isso, eu não gosto muito do termo, eu acho chato quando Deleuze vai utilizar termos psiquiátricos ou psicanalíticos, está entendendo? Para explicar essas coisas. Por que eu acho chato? Porque é tão diferente, no fundo, ele faz um uso tão próprio dessas coisas que eu acho que confunde mais, para que não perder o tempo em cima lendo esse negócio, vai procurar, por exemplo, um determinado conceito de esquizofrenia, ou de paranoia, ou de neurose, e aí não encontra mais, porque ele partiu daquilo, mas já fez outra coisa com aquilo, através desse método de criação do duplo, etc. Mas eu estou assinalando isso para vocês, que vocês podem encontrar. De todo modo, vocês encontram muito essa ideia de fazer a linguagem delirar. Pegar delírio. Exatamente, é a mesma ideia do Deleuze. A palavra também, né? É mais bonito, pegar delírio é melhor do que delirar, né? É mais diferente, né? Outra sintaxe. Ou então, outra expressão interessante, sair dos eixos. Lógico que você sabe que o Deleuze gosta dessa expressão, a gente viu isso semestre passado, falar do tempo, né? Ele vai dizer que, com Kant, o tempo sai dos eixos. Aliás, esse semestre a gente viu isso, e depois como ele vai usar isso para o cinema do tempo, não é isso? A imagem tempo, a imagem cristal, sair dos eixos, sair dos trilhos, mesma coisa.
Mesma coisa porque o importante é fazer a linguagem sair, escapar do sistema dominante. De novo, lembra aquela história do clichê, está entendendo? Quer dizer, um poeta, quando vai escrever uma poesia, não sei se já sabem isso, ele nunca está perante a folha em branco. Nunca está perante o papel em branco para escrever a sua poesia. Por quê? Ele está diante de clichês. Tenta escrever qualquer coisa de literatura, prosa ou verso, e vocês vão ver. A tendência da gente é reproduzir o clichê. Aquilo que já se disse milhares de vezes, e que é o que está na sua cabeça, que seja um conto, que seja um romance, que seja uma poesia. Aliás, é um texto maravilhoso do Lawrence sobre o clichê. Eu citei isso há 2 semestres atrás, quando nós estudamos Bacon. E aí o Lawrence tinha um texto extraordinário sobre Cézanne, que dizia que Cézanne passava o tempo todo querendo destruir o clichê. E quando ele já tinha feito uma coisa que era já uma obra-prima, aí ele estava ainda muito insatisfeito e tinha que destruir aquilo ainda mais. E morreu amargurado. Cézanne, um dos maiores pintores de todo o exército, morreu amargurado no final da vida, achando que ao todo deveria ter conseguido pintar 2 maçãs. Eu sempre fico pensando nessa pessoa, né? Não sei se vocês já chegaram lá ou se esperam chegar lá um dia. Não, ao contrário, a gente se acha o máximo. Em geral é assim, né? A gente acha o máximo. Já fez tudo. São esses malucos. Deleuze gosta disso. Escapar do sistema dominante. Em todos os sentidos. Inclusive, que é o que está me interessando, da língua. Vou mais ou menos concluir esse enunciado geral sobre essa relação de construção de uma nova linguagem com a questão da sintaxe, dizendo que o Deleuze privilegia na literatura o modo como o literato decompõe sua língua materna para inventar uma nova língua. Eu vou usar outra expressão que é boa, uma língua afetada de um forte coeficiente de desterritorialização. Olha aí, está vendo? Às vezes as expressões são difíceis, né? Desterritorializar a língua. É isso que é criar uma nova língua. Encontrar uma linha de fuga na língua. Como é o que eu estava tentando mostrar, por meio de uma construção sintática. Deleuze fala inclusive de assintática. Olha aí, ele tirou isso dos linguísticos. Agramatical. Então, Deleuze é o filósofo do agramatical, do assintático. É lógico, ele está usando a palavra assintaxe, agramática, contra a ideia, entende, da gramática como modelo. Por que isso? Tem sempre essa questão, por que o Deleuze faz isso? A minha ideia é essa. Porque só assim o literato vai conseguir dar um uso intensivo da língua. Então eu acho que existe na linguagem do Deleuze essa valorização da intensidade da linguagem
em que ele está contrapondo esse uso intensivo ao que ele chama, e aí de novo, contra a linguística e contra a psicanálise, um uso significante ou significativo. Não é o privilégio do significante e o privilégio do significado. Pois bem, isso aqui seria, digamos, o meu enunciado geral sobre a maneira como Deleuze se interessa pela questão da linguagem literária. Eu acho que, em geral, se vocês lerem qualquer texto que ele fala de linguagem literária, essas ideias vão aparecer. Diga lá. Não, eu vou chegar lá. Talvez não chegue porque vou ter tempo, deixa eu não dizer aqui o que eu queria dizer. Levando em consideração esse tema geral da criação de uma nova linguagem na linguagem, tornar outra a linguagem materna, fazendo com que ela adquira esse alto coeficiente de desterritorialização, leva Deleuze, aí que eu vou chegar no gaguejar, a privilegiar, quando ele está estudando os escritores, o que ele chama de procedimentos. Eu estou valorizando demais essa expressão. Eu não sei se vocês se lembram que eu sempre todo estou falando de procedimento. Deleuze é um filósofo do procedimento. Deleuze se interessa pelos procedimentos. Ele diz procedimento para não dizer método. Deleuze não gosta do método. Agora ele até fala de método, mas o Deleuze não é um filósofo do método. Se vocês lerem o terceiro capítulo de Diferente Repetição, chamada A Imagem do Pensamento, vocês vão ver lá a crítica do método, de por que essa crítica do método. Pois bem, eu contraporia método a procedimento. Então, valorizar a questão da linguagem literária é privilegiar os procedimentos empregados pelos escritores para constituir um determinado estilo singular, diferencial, intempestivo, menor e assim por diante. Deleuze dá vários exemplos. Ele estudou vários autores. Então eu digo, faça um teste, pega um desses autores, um artigo sobre um desses autores e vejam se vocês não vão encontrar essas ideias. Está entendendo? Eu quis mais ou menos apresentar uma espécie de suprassumo do que eu acho que é o âmago da valorização da linguagem literária. Mas vocês vão encontrar isso quando ele fala do Walt Whitman, do Melville, do Beckett, do Kleist, do Lewis Carroll, do Kafka, do Raymond Roussel, Céline, Camus, tem alguns outros, mas são esses que o Deleuze fala mais. E um poeta chamado Guézarim Lucas, que eu tinha até a gente tinha até a ideia, tentamos até conseguir lá uma sala com projeção, que eu tinha vontade de projetar um poema dele chamado Passionnement e projetar enquanto ele declamava esse poema. Por que eu tinha vontade? Na internet, exato, foi lá que eu encontrei, eu ia trazer. Então vocês podem pegar isso na internet, chama-se Passionnement. Se vocês escreverem Passionnement, ou então
O nome do cara é Guézarim. Ele é romeno, escreve em francês. O Guézarim se escreve G-H-E-R-A-S-I-M. Então, G-H-E-R-A-SIM, né? S-I-M. E a segunda, L-U-C-A. Né? Se vocês colocarem na internet, no Google, Guézarim Lucas, vocês vão ver lá um site chamado Passionnement. Aí vocês clicam lá e vocês vão ver, aparece o poema e aparece ele declamando. Deleuze acha que é um dos maiores poemas franceses que já foram. Como? Contemporâneo. Não sei exatamente de quando. A única coisa que eu conheço dele é esse site. Nunca li mais nada. Não, o Noel é anterior. O Gaga Apaixonado, era isso. Né? O Deleuze faz uma diferença que é a gagueira da fala, que atinge palavras pré-existentes, quer dizer, o gago diz o que todo mundo diz, gaguejando, né, repetindo certas sílabas. Não é isso que interessa a Deleuze. O que interessa a Deleuze não é a gagueira da palavra, da fala, é a gagueira da língua. Quer dizer, é uma gagueira capaz de criar um outro tipo de linguagem, uma linguagem intensiva, que o Deleuze chama de intensiva, afetiva, vibrátil, que segundo ele é a característica de um sistema em perpétuo desequilíbrio, que está sempre bifurcando aí. O Deleuze fala da bifurcação, daí a importância da esquizofrenia. Aí ele vai dizer que o Guézarim Lucas coloca a linguagem no estado de variação contínua, cria disjunções inclusas e assim por diante. Então é isso. Se você está interessado, né, você já olhou esse site do Lucas? Não, eu só tinha visto. Tá, eu vou parar um minuto que o rapaz tem que falar com ele. Diga. Parece que ele nasceu em 1913. Morreu em 94, 13, 13.
Então, como diz Deleuze, fazer a linguagem gaguejar, o que faria, vocês podem avaliar se gagueja mesmo ou não, entende? Olhando nesse site. O site é maravilhoso e ele declama muito bem a sua poesia. Realmente é de uma beleza extraordinária. Eu ia até trazer isso num gravadorzinho assim, porque mesmo quem não sabe francês vai entender tudo. Então, mas o importante é a moral da história. Fazer a linguagem gaguejar é um procedimento. Existe a palavra francesa, mas eu tenho vergonha de dizer, linguageiro. Eu digo, minha mãe nunca diria uma palavra tão feia dessa. Eu tenho vergonha. Mas existe, está dicionarizado pelo AIS, linguageiro. Seria um procedimento linguageiro. É uma cópia do francês, langagier, entendeu? Procedimento de linguagem capaz de criar uma outra língua na língua, de fazer a linguagem variar. De criar disjunções, de torná-la em perpétuo desequilíbrio, assim por diante. Eu queria dar um outro procedimento. Eu queria falar de outra pessoa e não do Lukács. Porque o Lukács eu não conheço, só conheço por causa do Deleuze. Enquanto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é sempre um tema que me interessa muito, esse tema do encontro. Vocês conhecem a poesia brasileira, a vida é a arte do encontro. A gente nunca pensa muito nisso. O Deleuze é um filósofo do encontro. E esses intercessores são encontros que o Deleuze tem com as pessoas e que aquilo faz ele pensar filosoficamente. Ontem eu lia na Folha de São Paulo aquela história de um cara, meu clássico, né? E aí é um pintor que dizia, meu clássico foi Le Tréamont. E eu achei muito interessante, né? O conto do Maldonado. E ele diz o seguinte, eu achei interessante dizer, quando eu tinha 17 anos, eu no banco, eu achei bonito assim, eu quero te lembrar que quando eu tinha 17 anos, uma vez, num banco de praça, eu li um dos cantos. Mudou totalmente a minha vida. Depois disso eu não fui mais o mesmo. Eu achei legal, sabe? Né? Feliz, eu diria, de quem tem esses encontros. Entendendo? Então eu digo isso porque quem sabe que esse autor, que é o Melville, pode ser um ótimo encontro para vocês. Como foi para o Deleuze, que fez toda uma teoria em cima de um pequeno conto, considerado uma obra-prima, um dos maiores contos do século XX, que é Bartleby, o Escrivão. Bom, eu vou escrever aqui, mas nem todo mundo vai saber. Escreve assim. Eu pronuncio Bartleby. B-A-R-T-L-E-B-Y. Porque não dá para ouvir isso, né? Quem está em tudo que é lugar não dá. Bartleby, o Escrivão. Você tem pelo menos 3 traduções brasileiras. A última, que tem uma belíssima capa, que é da Kozak Naif. Mas existem outros que são boas traduções. Eu nunca avaliei, nem tenho condições de saber qual é a boa, mas né, vocês encontram isso em banca de jornal, vale a pena ler isso, está entendendo? Porque essas dicas de Deleuze é um filósofo muito sugestivo. Ele é meio chato às vezes na maneira de articular sua filosofia,
fica muito complicado, etc. Mas o que Deleuze diz é sempre interessante, sempre faz a gente pensar. Ele sempre descobre ouro nos outros. Então, eu acho que um dos melhores exemplos dos procedimentos da linguagem revolta das forças da natureza. Então eu diria, um dos bons exemplos de como Deleuze procura dar conta da linguagem literária seria esse conto Bartleby, o escrivão, o escriturário, que o Deleuze analisa concentrado no que ele chama uma fórmula, uma frase que aparece como uma fórmula, que seria simplesmente preferiria não, né? I would prefer not to, e que, seguindo a sugestão do Blanchot está sempre por trás do Deleuze, como do Foucault, como do Derrida, ele traduz preferiria não. Aqui você vai, preferiria não fazer. Uma fórmula dita pelo Bartleby. Quem é esse Bartleby? Ele é um escrivão contratado por um escritório de advocacia. O Deleuze diz sem referência, quer dizer, ele não trouxe nenhuma referência de um outro trabalho onde ele tinha estado. Ele apareceu lá, o sujeito, sei lá, gostou da cara dele. Ele já tinha dois escrivãos bem malucos, meio antinômicos assim, um funcionava bem de manhã, outro funcionava bem de tarde, aí eles mais ou menos se complementavam. Sei lá, eu não me lembro mais muito bem, mas um tem uma dor de cabeça de manhã, e o outro tem uma fome demasiada. Bom, eu estou inventando assim, mas é mais ou menos por aí. Não, esse sujeito não é nem uma coisa nem outra, então vai ser bom aqui para harmonizar esse trabalho de cópia. O escrivão faria isso. Copiar documentos. Essa que é a incumbência do Bartleby. No entanto, quando ele é chamado, ele está lá, aí o Deleuze valoriza muito que o sujeito encontra um lugar meio escondidinho para ele, o advogado assim no sua própria sala, entende? Atrás de um biombo, aí ele podia ouvir o que se passava no resto do escritório, ele não podia ver, e ele está lá pacientemente copiando os documentos. Quando o advogado chama ele para cotejar o documento copiado pelos outros, está entendendo qual é a jogada? Porque copia, mas pode ter erro. Então, né, são documentos importantes, ligados à justiça, etc. Não pode ter erro. Então, a pessoa copia e vai ler para os outros, o outro vai encontrar ou não determinados erros. Quando o Bartleby é chamado para cotejar documentos copiados pelos outros, depois, quando ele é chamado para fazer novas cópias, ou então quando ele é chamado para cotejar com os outros suas próprias cópias, são várias situações que se oferecem, mais de 10.
ele, a todas essas solicitações, ele responde invariavelmente, ou então com algumas variações, porque às vezes ele diz, preferiria não. Às vezes ele diz, no presente, prefiro não. Bom, aí você imagina, o Deleuze diz que isso é uma fórmula que espalha a loucura por todo mundo. E o advogado, então, não suportando mais aquela situação, querendo se ver livre dele, porque ele não faz mais nada, qualquer coisa que se pede a ele, preferiria não. O advogado resolve arranjar para ele um outro emprego. Mas a sua resposta é sempre essa frase que o Deleuze diz que é devastadora. Preferiria não. Para encurtar a história, ele termina na prisão, porque aí o advogado diz, bom, se ele não sai, eu saio. Aí resolve vender o escritório. O advogado vai embora, mas o Bartolo fica. E ele é expulso pelo novo locatário, mas ele aí fica na escada, ele não sai do prédio. E aí o novo, sei lá, quem comprou, quem alugou, vai falar com o advogado e diz, mas que história é essa? Eu não sou responsável por ele, você que é responsável, porque ele é que estava lá. Eu disse, não, eu não sou responsável por ele estava lá, mas não estou mais, não tenho mais a... E o advogado não quer levá-lo à prisão. O Deleuze vai dizer que ele é um pouco representante da caridade e vai contrapor a caridade do advogado ao Bartolo, que queria uma fraternidade, não uma caridade. Finda o novo proprietário denunciando ele à polícia. Ele vai preso e ele morre na prisão por preferir não comer. Porque tem um sistema lá que para comer você tem que contratar alguém, entende, que vai trazer a comida, o advogado vai visitá-lo, ver que precisa daquilo, e aí paga o sujeito, mas toda vez que você traz a comida ele preferiria não. Enfim, é muito estranho. É muito estranho, muito estranho. Esse Bartoli é caracterizado por Deleuze como um homem sem referência. Interessante o Deleuze com isso, olha aí. Ele está relacionando Melville a um outro grande escritor que o Deleuze gosta muito, que escreveu O Homem Sem Qualidades, Musil. Então, o Deleuze está colocando como sinônimo um homem sem referência, um homem sem qualidade. Inclusive, porque, se eu não me engano, o próprio Blanchot tenta dizer que falar do homem sem qualidade, que é o título do romance, que é um romance extraordinário, entende? No fundo significa mesmo falar de um homem sem referência. Ele não tem referência, ele não tem posses. Você vê como ele é um rejeitado pela sociedade. Ele não tem propriedades, ele não tem particularidades. E aí, o Deleuze elabora uma hipótese de que esse homem que não tem nada, digamos, das qualidades, das virtudes, das sociais, ele sabe alguma coisa de inexprimível. Olha, isso é muito importante na filosofia do Deleuze. A gente viu isso muito com o cinema no semestre passado. Essa ideia de expressar o inexprimível.
Aliás, eu falei isso quando falei da teoria das faculdades do Deleuze. Expressar alguma coisa de inexplicável, de insondável. Portanto, Deleuze vai tentar dizer que Bartholdi é profundamente diferente de todos os outros. Está entendendo? É um homem diferente de todos os outros personagens do romance, desse romance. Que o Melville quis contrastar o Bartholdi a todos os outros. Como? Deleuze vai dizer, essa é a tese dele. Porque Bartholdi é um original. Olha a questão da originalidade. Enquanto que os outros são figuras particulares. É interessante essa distinção que o Deleuze faz. O que são os particulares? O que é uma criatura particular, um tipo particular? Somos nós. São aqueles que nos seus atos obedecem às leis gerais e em suas frases obedecem às leis gerais da língua. Quer dizer, por um lado, as leis gerais da sociedade, por outro lado, as leis gerais da língua. Quer dizer, o particular é aquele que está subordinado ao geral. Já o original é uma figura solitária. Lembra Nietzsche falando da solidão. Mas não é uma solidão de se isolar do mundo. É uma solidão na criação de valores. Criar os seus próprios valores. O Nietzsche tem essa tese, Zaratustra é todo fundado nessa ideia. Nunca se sabe o novo na Praça do Mercado. A Praça do Mercado é o lugar menos interessante, porque o que é dito lá é uma repetição, entende? Pela enésima vez de tudo que já foi dito originalmente antes. Então é a ideia do Nietzsche de beber a água na fonte, e não quando o rio já está poluído no centro da cidade. Está entendendo essa ideia? É uma ideia muito bonita. É a apologia da solidão que existe no Zaratustra. Não é isolamento, não é isso. Então Deleuze vai valorizar a intensidade da figura solitária. E aí que entra essa ideia de que ele tem um pensamento sem imagem. Olha, sem imagem, quer dizer, o Deleuze vai encontrar no Bartholdi, ou nessa fórmula do Bartholdi, um enunciado, entende, que realizaria do ponto de vista da linguagem uma exigência que o Deleuze coloca para o pensamento. Quer dizer, não está subordinado ao geral, ao universal, ao modelo, à identidade. Cria um novo tipo de pensamento, que é, na linguagem de Deleuze, o pensamento sem imagem. O Deleuze vai além, dizendo que, ao dizer essa frase, essa fórmula, o Bartholdi está revelando o vazio, revelando a imperfeição das leis. Mais ainda, digamos,
O Deleuze fala da mediocridade das criaturas particulares. Eu sempre fico imaginando assim o aluno que no dia da prova dissesse: preferiria não. Esse é o grande aluno. Mas não vai ter coragem de fazer isso. Lógico, não vai ter coragem. Hein? Não vai acabar preso, vai acabar reprovado. A não ser se eu fosse outro original. Mas se eu fosse outro original, dificilmente eu estaria aqui. Não estaria aqui. O original não é professor de filosofia. É muito pouca loucura. Né? Imagine, eu fico muito... Veja bem, essas ideias não são tão claras para mim. Está entendendo? Por isso que eu não entrei nessa. Mais ou menos. Às vezes eu tento um pouco, eu não sou um Báthomo e nem quero ser. Está entendendo? Claramente. Eu diria o seguinte: eu não vejo... Estou falando de mim agora, é um parênteses, está entendendo? A positividade no Báthomo que o Deleuze vê. Né? Existe um grande rapaz que até se suicidou há pouco tempo, que era amigo do Deleuze, que escreveu sobre ele, chamado Zurabishvili. Né? Ele diz: o Báthomo é o herói deleuziano. E há pouco tempo eu relia o livro do Alain Badiou sobre Deleuze, que é um livro que eu acho muito interessante, que é um livro que debate com Deleuze, não é um livro de um deleuziano, nem é um livro de um comentador, é um livro de uma pessoa que ousa ser filósofo, não está à altura do Deleuze, me desculpe, mas ele se sente como se tivesse. E aí ele debate com o Deleuze para criticar Deleuze, para dizer que o Deleuze no fundo é platônico, etc. Porque no fundo ele é contra o Deleuze. Mas é interessante, que é um sujeito de força e que foi ler Deleuze. E que mais ainda, durante anos ou um tempo, se correspondeu com o Deleuze. Mas o Deleuze, pouco antes de morrer, o Deleuze é muito prudente. Ele rasgou as cartas e disse: olha, você não está autorizado a publicar isso, não está legal, nossa conversa, tudo. Ele descartou. E aí eu acho o seguinte: o Badiou, já que não pôde publicar essa troca de cartas, no fundo ele pegou as respostas do Deleuze e fez um livro em cima daquilo. Lógico, eu acho que é isso que ele quis fazer. Já que eu escrevi tanta carta, vou transformar essas cartas em livro. Não há dúvida, eu não conheço as cartas, mas eu sei que elas estão todas lá. O debate entre eles. Mas ele diz o seguinte, que eu li com muito proveito, entende? Eu li com muito proveito, porque eu não gosto de ficar centrado no autor como se não tivesse nada mais fora, entende? Acho um absurdo isso. Vocês aqui têm a exigência de achar que Deleuze é que é o correto, mas ali o outro professor vai dizer que coisa totalmente diferente, vocês vão achar correto ou incorreto, entendeu? Aí ele diz: existem dois heróis deleuzianos, o Báthomo, do Melville, e o inominável do Kafka, desculpe, do Beckett. São os dois que ele encontrou. Veja que heróis engraçados. Deleuze, nesse texto, ele faz um elogio do pragmatismo. Deleuze gosta do pragmatismo americano. Henry James. E o Deleuze vai dizer: o Báthomo é o herói do pragmatismo. É uma frase do Deleuze lá, dizendo que pode ter autorizado essas pessoas a dizer que Báthomo é o herói deleuziano. Realmente ele trata o Báthomo como um herói. Mas eu sempre, embora eu desconfie dessa positividade que ele dá ao Báthomo, né, ele chega a dizer que existe uma loucura maior no advogado do que no próprio Báthomo, entendendo que a fórmula comunica a loucura.
E todo mundo, ele começa, é muito interessante isso no romance, no conto, sei lá, na novela, e que os outros escrivãos começam a falar como basta, sabe? Os outros a falar preferiria, coisa que ninguém nunca usa na linguagem comum. E o advogado fica totalmente maluco com essa história, como é que vai resolver aquela situação, entende? Que o advogado seria uma espécie de humanista, que, portanto, não quer reprimir o Barthes, não quer levá-lo para a prisão. Ele quer que o escritório dele funcione, entende? Sem ter aquela, tá entendendo? Porque o que o Deleuze tenta valorizar é o seguinte: se alguém, ou as pessoas que fazem isso, impedem o funcionamento da sociedade. Ora, o Deleuze é profundamente crítico, isso é que eu quero chamar a atenção, entende? Crítico, teoricamente e politicamente, a sociedade em que nós vivemos. É isso que às vezes a gente esquece, porque a gente está muito acostumado, pouco acostumado a ver ainda gente crítica. Tá entendendo? As pessoas acham que é isso mesmo, é muito bom ser assim, etc. Deleuze não. Tanto que ele diz, eu sou um socialista, assim. Eu sempre fui marxista e disse isso até o final da vida. Nunca se poderá fazer uma filosofia política se não se fizer uma crítica do capitalismo. Estou situando algumas coisas que ele sempre disse e que, em geral, a gente deixa de lado, meio embriagado pela linguagem dele. Mas essa é uma filosofia, entende, profundamente crítica à sociedade que nós vivemos. Tanto que ele tem um texto que eu acho muito bonito, chamado Maio de 68 não aconteceu, que está num desses livros dele de artigos, é que justamente ele vai dizer que, digamos, a grande radicalidade, quer dizer, o poder visionário de maio de 68 foi totalmente abandonado depois. Está entendendo? Então o Deleuze, bom, não sei nem se vocês já pensaram nisso, mas hoje todo mundo é contra aquilo que se passou em maio de 68, etc., por vários motivos. Não é o caso, eu não estou tomando posição, é lógico que eu adoro aquilo, eu também tenho esse lado, entendeu? Mas certamente isso é muito importante para Deleuze. Então, tem essa ideia de que Bartleby é alguém que é capaz de pôr em questão ou revelar o vazio, ou revelar a imperfeição das leis que organizam a nossa sociedade. Eu diria, nesse sentido, Deleuze não diz exatamente isso, mas eu, relacionando com outros textos, eu diria, ele é um excluído que resiste. Então eu queria chamar a atenção para isso, a importância do tema da resistência em Deleuze. A tal ponto que, quando ele estudava Foucault, escreveu livro sobre Foucault, e o Foucault lançou essa questão poder e a resistência, o Deleuze vê a resistência como uma dimensão ontológica. A resistência é primeira em relação ao poder. Então, estou querendo assinalar com isso que, para Deleuze, a arte, a filosofia, a literatura têm em comum o fato de resistir. Eu até fiz um levantamento de passagens do o que é a filosofia, em que Deleuze, e também um texto do Conversações, em que o Deleuze nomeia-se resistir à morte. Essa ideia, a filosofia tem um papel de resistir à morte. Olha, isso também, criar a vida. O filósofo tem a ver com a vida, não é uma meditação sobre a morte. Resistir à morte, vou dar outra, a servidão, é muito bonito isso, a intolerância, né, o intolerável, a gente viu isso no caso do neorrealismo, no semestre passado, a infâmia,
à vergonha, e bem ao Nietzsche ele diz, ao presente. É a ideia de intempestivo. Do tempo contra o tempo, em nome eu espero de um tempo por vir. É uma frase do Nietzsche, do final da introdução aquele texto, a consideração extemporânea sobre a história, segundo extemporâneo. É o finalzinho, é muito bonito esse texto, né? Do tempo contra o tempo, em nome eu espero de um tempo por vir. Isso é Bartleby. Mas eu não falei ainda da fórmula do Bartleby, que ele só aparece pela forma. Ele só diz isso. Entende? Durante o conto todo, ele só fala isso. Preferiria não. O Deleuze diz o seguinte: se você considerar essa fórmula, no fundo ela é normal. Ela não é propriamente assintática, ela não é agramatical. Está entendendo? No fundo, quer dizer, propriamente. Ele diz, mas mesmo assim, ela ressoa como uma anomalia. Então veja bem, né? Uma linguagem normal, uma linguagem anômala. O Deleuze, vocês já entenderam isso, está do lado do anômalo contra o normal. Né? Foucault também estava, está entendendo? Deleuze faz parte dessa crítica da ideia de normalidade. Eles, inclusive, herdaram isso de Canguilhem, que tem um texto muito bom no Normal e Patológico, sobre essa questão. É o final do livro, é um apêndice que ele fez 20 anos depois. Então, ele encontra na fórmula, embora ela não seja propriamente assintática ou agramatical, uma forma que ele diz insólita ou extravagante, capaz de criar uma língua estrangeira na língua materna. Está entendendo qual é a jogada? Ele diz, não é bem o caso de uma fórmula gramatical, como a gente encontra em Raymond Roussel, né, que não dá nem para você entender o que ele está dizendo ali. Mas a função é a mesma. Aí ele vai dizer, do ponto de vista léxico, do vocabulário, é muito estranho ele usar prefer, ele preferiria. Ele diz, não, isso não é muito usual na língua, e já foram feitas análises mostrando que ele nunca diria isso, esse escriturário. Então já é uma linguagem lexicamente, que do ponto de vista da palavra, dos termos, do vocabulário, diferente. Mas do ponto de vista sintático, que é o que interessa ao Deleuze principalmente, ela é estranha, insólita, extravagante, pelo modo como ela termina. Eu preferiria não, sem dizer o que, entende? O que segue ou não. Preferiria o quê? Quer dizer, é esse término abrupto, né? No inglês é not to, que deixa indeterminado o que a fórmula rejeita. Digamos, está entendendo? Eu lhe pergunto, quer fazer a prova? Então, você quer sair da aula? Basta se você diz, preferiria não com relação a todas as situações, você, segundo Deleuze, não está fazendo nenhuma afirmação, nenhuma negação. Quer dizer, para Deleuze, essa forma nem é negativa, nem é afirmativa. Ela não diz nem sim, nem não. Aí que entra a ideia importante de Deleuze com relação a isso.
ela abole toda a referência. Ela mantém o mundo à distância. Veja bem, é muito interessante. E isso é lógico que tem Nietzsche por trás, entende? Essa crítica da verdade como sendo relação, entende, ao mundo, às coisas, né? Sendo essa adequação, essa conformidade, que é justamente a questão referencial da linguagem. E o Deleuze usa ou ousa usar essa ideia de que a fórmula abole a referência. E a partir daí ele vai contrapor duas lógicas. Uma lógica do advogado e uma lógica do Bartleby. Ele vai dizer, um advogado segue uma lógica dos pressupostos. Qual é o grande pressuposto? Deleuze diz, um patrão deve ser obedecido. Está entendendo? Se um patrão diz para a empregada, né? Quero que você faça isso para o jantar, a empregada diz, preferiria não, vocês botariam logo para fora. Ou não? Ou então, o que é que ia acontecer? Entendeu? Nessa casa? É muito complicado. Entendeu? Cuidado, mas não se pensa como patrão, se pensa como empregado, se pensa como aluno, está entendendo? Quando eu perguntava, o que é que vocês acham? Não quer dizer não o que você acha, então, aí você diz, preferiria não. Vocês podem tentar ver se funciona no caso de vocês. Está entendendo? Então, o advogado tem essa lógica dos pressupostos, e o Bartleby tem uma lógica da preferência. O Deleuze até chama em determinado momento uma lógica da preferência negativa, que segundo ele, eu não quero nem perguntar, eu não tenho condições de avaliar se está correto ou não, entendendo, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista linguístico. Quero saber qual é a jogada do Deleuze, que está me interessando. Porque, para o Deleuze, uma lógica da preferência negativa mina os pressupostos da linguagem. Está entendendo? Mina, impossibilita uma lógica dos pressupostos. Ela não recusa nem aceita, recusa apenas o não preferido. Então o Deleuze valoriza uma coisa que ele sempre valoriza nos seus textos. Ela cria, ele falava muito isso no caso do cinema e no caso do Bacon, cria uma zona de indiscernibilidade. Isso é muito interessante, porque ele vai valorizar muito isso na teoria do devir, que a gente verá talvez na próxima aula ou na última. Uma zona de indeterminação, uma zona de indistinção entre, nesse caso, o preferível e o não preferível. Então, o Deleuze valoriza essa indiscernibilidade, indeterminação, distinção, porque, segundo ele, isso cria um vazio na linguagem. Está entendendo? Ele está valorizando no Bartleby a possibilidade de torpedear, de atingir o funcionamento normal da linguagem, o funcionamento canônico da linguagem. E aí entra esse grande paradoxo que o Deleuze sempre retoma, é que isso faz a linguagem dizer o indizível. É como se a lógica dos pressupostos ficasse no nível de uma linguagem empírica.
enquanto que essa lógica da preferência ou da preferência negativa, ele atingiria esse nível superior que ele chama de transcendental, que é aquele capaz de dar conta da intensidade. Então isso é interessante. Deleuze descobre uma intensidade que seria a força justamente dessa forma, e a força de todo esse conto, essa novela, não sei, entende? Considerado um dos maiores do século XX. Dá para dizer que essa forma seria uma espécie de resistência em estado puro? E outra coisa, quando ele fala sobre a linguagem, sobre a língua dentro de outra língua, a gente acaba sempre pensando mais na poesia do que no romance, no poema, do que na letra. E apesar de ele citar muito ele tem Malaguer, Baudelaire, Amor, o próprio ritmo, o estilista, por exemplo, para ele são romancistas. Ele fala alguma coisa sobre isso? Não me lembro, não. Ele analisa, por exemplo, Whitman, né, tem um texto lá sobre o Whitman que ele vai mostrar como é que ele cria o seu procedimento. Está entendendo? Bom, por outro lado, ele valoriza muita coisa do Rimbaud, por exemplo, né? Mas você tem razão. Fora esse texto do Whitman, eu não me lembro agora a análise que ele faça da poesia. Também não me lembro, mas é uma questão de lembrança. Não me lembro de algum texto em que ele distinga a prosa da poesia. Tá entendendo? Eu vou ficar até atento para isso. Se eu encontrar, porque eu vou reler esses textos, entende, esses dias. Aí se eu encontrar alguma coisa, eu vou reler esse do Whitman, porque talvez tenha alguma coisa com isso. Está entendendo? Uma função própria da poesia em detrimento da prosa ou vice-versa, eu falo para você. Ele sempre se refere aos romancistas, né? E quase nunca aos poetas, assim, como parte dessa função de explodir com a cidade. Mas aí você tem razão totalmente na primeira observação, entende? É exatamente a resistência que dá sentido a essa frase. Quer dizer, o que interessa a Deleuze é a resistência. Entende? A resistência ao poder, sobretudo. Né? No livro sobre Bacon, ele chega a contrapor poder e potência. Ter poder é perder a potência, é perder a intensidade, como se só fosse possível ter intensidade fora do poder. Isso é uma afirmação muito, está entendendo, radical demais, está entendendo? Mas realmente, né, quando você vê que as pessoas que entram no poder, que participam de qualquer poder, você vê que é muito difícil guardar qualquer intensidade, tá entendendo? Isso qualquer poder, não é somente o presidente da República, não, que é bem óbvio. Movimento hippie? Tem uma linguagem própria que não Tá, com relação a isso, a linguagem própria, ele valoriza muito o chamado Black English, o inglês dos negros, dos guetos americanos, tá entendendo? Ele vai valorizar muito isso como sendo uma criação de uma língua dentro de uma língua, tá entendendo? Então, o que foi feito com o inglês em várias partes do mundo e no próprio Estados Unidos. Ele se refere ao movimento hippie, sem dúvida ele gosta, mas é pouco, assim, pelo que eu me lembro, entende? Talvez no Dialogue e no Mil Platões, assim. Mas eu não estou lembrado muito não sobre isso. Pois bem, se ele é um resistente, é no sentido de traçar uma linha de fuga. Entende? Resistir a isso. É procurar uma linha de fuga, uma desterritorialização, um devir, é um tornar-se outro. No caso aqui, uma linha de fuga que revela e que põe em questão os mecanismos de dominação da língua. Aí o Deleuze vai dizer que ele cria uma língua original.
até ele usa outra palavra, uma língua originária, que ele vai dizer que é ao mesmo tempo inumana, olha aí a crítica do humano, né? Porque o humano, não é isso? Digamos, o estatuto moderno, ou da sociedade, do pensamento moderno, que é uma época humanista. Então, na luta contra o humanista, contra o humanismo, o Deleuze vai dizer, não é uma língua humanista como é a do advogado e do comportamento, digamos, político do advogado, que no fundo é um humanista, um representante do humanismo. Está entendendo? Você faz o que acha que deve fazer, mas aí você cria uma Bolsa Família. Não, é um exemplo assim, meio estranho, ninguém riu, então não valeu. Era só uma piada. É um pouco isso, está entendendo? É um pouco a filantropia do advogado, entende? Que quer que o cara lá seja um bom copista. Aí o Deleuze, copiar. Vocês já pensaram nisso? Passar a vida copiando, está entendendo? Olha, para alguém que acha importante a criação, e a criação do novo, do original, o Deleuze pega bem assim, literalmente, essa ideia, copiar, está entendendo? Ele tem que ser um bom copista, hein? Está certo, tá certo. Vamos dar todas as condições, é isso que nós somos, está entendendo? Não sei se já pensaram nisso. Eu não me esqueço, quando eu era adolescente, eu vi meu professor dizer, se uma vaca compreendesse que ela vai passar a vida toda comendo grama no campo de futebol lá da escola, ela se suicidaria. Eu fiquei apavorado com essa história. Será que eu vou passar a vida toda comendo grama? Mas no fundo a gente passa a vida comendo grama, tá entendendo? Sendo vaca e não se dá conta, tá entendendo? Então eu acho legal o Deleuze pegar um romance desse tão enigmático, entende? E tirar essas lições políticas, entende? Eu digo sempre, teóricas e políticas, entende? E a gente, quando fala da questão da minoria, por contraposição ao modelo, a gente vai ver que tem sempre, entende? Se o Deleuze é contra um pensamento da identidade que reduz a diferença à identidade, é por motivos tanto teóricos quanto políticos. E é isso que ele está procurando, às vezes até de uma maneira bem estapafúrdia. Eu estou aumentando isso com os meus parentes insólitos, extravagantes, mas é isso, ele diz, uma linguagem originária, inumana ou sobre-humana, que devasta as referências. É isso que é interessante. Então o Deleuze achou que nessa fórmula ele poderia encontrar uma alternativa para uma linguagem referencial, que fosse capaz de designar as coisas a partir de um sistema de convenções lógicas, convenções gramaticais. Nesse sentido, a frase funciona como um agramatical. Diga lá. Invenção do... Não, ele escreveu original. É e não é. Então é interessante. Ele distingue personagens. Tá? Mesmo no Melville, ele trabalha essa questão. A questão da escolha é a questão que você está colocando, quando você diz voluntário. E ele vai dizer, o capitão Ahab escolhe. O Melville não. O Melville é uma espécie de pobre coitado. O Melville não. O Bartleby é uma espécie de pobre coitado, tá entendendo? Eu acho que não tem escolha nessa postura dele, não. Mas o Deleuze não é contra, né, a ideia de escolha, não. Entende? Agora, não é uma escolha voluntária, tá entendendo? Isso eu acho que o Deleuze não é um filósofo voluntário, né? Eu acho que ele sempre foi um filósofo do involuntário, tá? Mas não acho que necessariamente não, tá entendendo? Não acredito que necessariamente não.
Eu não acho que, quer dizer, que ele pense o Barthes como um sujeito que tinha uma consciência da sociedade de tal modo e que decidiu agir assim, para colocar em questão. Não, eu não acho não, tá entendendo? Eu acho que não se sabe muito bem o que é aquilo. Isso é que o Deleuze vai valorizar muito isso. A coisa tem uma consistência, mas uma consistência do enigmático. Entende? Que é a ideia de que não é uma lógica racional. Então o Deleuze vai defender aqui o irracionalismo superior. Mas talvez a gente pudesse, porque eu já vejo muita gente está querendo sair, já são 5h35, então eu volto aí na próxima aula, tá certo? A partir daí. Foi dado ao Barthes, né? Ele foi dado para tirar dele toda a capacidade